É possível o equilíbrio entre a atividade cinegética e a sustentabilidade ambiental. Afinal, como é que se consegue um equilíbrio entre a atividade da caça e a preservação da natureza? Durante este Portugal em Direto, vamos-lhe falar de uma herdade, uma grande herdade, na zona de Rosmanhal, no concelho de Idanha Nova. Vamos fazer essa ligação e vamos conhecê-la um pouco mais. Tem cerca de 1.800 hectares. Os pormenores vêm depois do nosso segundo intervalo. Já sabe, contamos sempre consigo aí desse lado. Até já. A herdade da Cubeira, em pleno Parque Natural do Tejo Internacional, não deixa de ser um lugar de caça grossa, mas consegue ao mesmo tempo ser um santuário de vida animal selvagem. E recebeu também, por isso, o reconhecimento internacional pelas boas práticas no âmbito da boa gestão e conservação de habitats e da biodiversidade. António Nunes Farias. Bom, uma coisa podemos garantir é que já fizemos muitos quilómetros nesta herdade da Cubeira, em pleno Parque Natural do Tejo Internacional, e ainda vimos muito pouco. Para além destas imagens que são já por si magníficas, os 1.800 hectares desta herdade, enfim, terão muito, mas muito mais para contar. Obviamente que viemos aqui conhecê-la um pouco mais. E o que lhe pergunto é, de forma resumida, Frederico Horta e Costa, o que é a herdade da Cubeira, ao fim e ao cabo? A herdade da Cubeira é uma criação minha, porque isto nasce de uma zona de caça. Começou por ser uma zona de caça com terrenos que eram por nós alugados, pagávamos uma renda e no fundo viemos para aqui caçar começámos a vir para aqui caçar há cerca de 30 anos. Eu depois apaixonei-me completamente por este território e comecei a adquirir lentamente as parcelas num género de puzzle. Comecei a adquirir as parcelas com o intuito de criar uma certa dimensão e ao longo de 30 anos adquiri 320 propriedades. A maioria, isso deu-me um trabalho perfeitamente louco, porque a maioria das pessoas ou vivia no estrangeiro, ou eram imigrantes, viviam no estrangeiro, tinha-se perdido o conhecimento de quem pertenciam essas parcelas e, portanto, isso representa um trabalho perfeitamente extraordinário, como digo, ao longo de 30 anos, para fazer uma herdade, porque ela não existia. Esta herdade não existia. Isto é uma herdade feita do zero, criada do zero. E eu já lhe vou perguntar o porquê do nome Cubeira, mas eu queria passar a palavra também, e quero passar a palavra a uma das pessoas que também conhece muito bem esta herdade, João Carvalho. Eu sei que neste trabalho acumulado do Frederico durante 30 anos está a resultar o que ele chama, ou que poderá vir a ser um laboratório, mas perante aquilo que existe aqui, o que é que se pode dizer? Enfim, estamos de facto numa propriedade que tem um património natural absolutamente fantástico e esta gestão de todos estes anos, enfim, propriedades que estavam abandonadas, dar-lhe dimensão, porque sem dimensão também depois não conseguimos ter sustentabilidade de uma gestão, conseguir transformar este património de uma forma a que possa produzir biodiversidade, e aqui estamos no coração do Parque Natural, com uma biodiversidade absolutamente fantástica. Estamos num sítio que foi o primeiro local em Portugal onde apareceu o primeiro ninho de abutre negro e que atualmente tem uma colónia fabulosa de abutre negro, das melhores colónias que temos em território português, o que prova que esta gestão e todo este esforço de gerir de uma forma profissional, de uma forma sustentável e de uma forma racional, com conhecimento, este território produz frutos desta magnitude, e a pontos da Cubeira ter-se também obtido o galardão de certificação ambiental de Wildlife Estates, e é uma dos territórios Wildlife Estate na Europa que demonstra claramente que há o trabalho de gestão que é feito do território permite preservar não só o património natural, mas aqui também com um esforço muito grande ao nível do património edificado, todos estes arraiais, estes montes que estavam caídos e que também houve aqui um esforço muito grande. Portanto, é uma preservação
preservação do património como um todo, de uma forma integrada e não simplesmente isolada. Também uma questão, obrigado, é também uma questão de boas práticas em relação à caça, obviamente que temos de voltar ao Frederico Horta e Costa. Primeiro de tudo, a questão do laboratório. Essa coisa do laboratório vai resultar em quê? Exatamente nas boas práticas, quer dizer, nós no fundo temos aqui uma caça que é uma caça inteligente, que é uma caça estudada, e eu para isso, para que possa fazer uma caça racional, tenho censos anuais, faço censos anuais. Temos a propriedade dividida em quadrículas, onde cerca de 5 ou 6 pessoas têm determinados postos, onde fazem as contagens dos cervídeos que aparecem em sítios onde que nós pomos comida, e que depois, quando no fundo esse trabalho está terminado, recolhemos todos os dados que foram sendo, no fundo, descritos em papéis criados exatamente para esse efeito, e chegamos a um número que nos permite não só saber quantas fêmeas é que temos, quantas crias é que temos, quantos machos é que existem na propriedade, mas diferenciados, quantos varetos, quantos veados com 12 pontas, com 14 pontas ou mais, e portanto ficamos com uma ideia muito real do número de veados que existem na propriedade, mas também tentamos fazer em relação aos javalis. Isso depois permite-nos saber exatamente quantos animais é que devem ser caçados por ano, porque se não forem caçados, pura e simplesmente, isto, e já aconteceu aqui na Cubeira, a população, houve aqui uma explosão na população e havia uma quantidade de pessoas que se queixavam, aqui os nossos vizinhos, que têm projetos de sobreiros, queixavam-se que no fundo os seus sobreiros eram totalmente destruídos pelos veados que saltavam as cercas e que iam comer quando no fundo havia rebentos nos sobreiros de que eles se alimentavam. Frederico, o nome Cubeira quer dizer o quê? Olha, eu sei, isto no fundo isto é o coração do parque, como disse e muito bem o João Carvalho, isto é considerado o coração do Parque Natural do Tejo Internacional. E o coração da propriedade é a Cubeira, aliás, as Cubeiras, que eram um arraial que existia aqui, que finalmente depois foi adquirido por um senhor que já morreu, e no fundo, como era aí o sítio onde nós no fundo tínhamos a primeira casa que recuperámos, ficou sempre Cubeira, e eu decidi quando finalmente eu tinha adquirido a dimensão que permitia a criação de uma herdade, eu dei-lhe o nome Cubeira. Mas se me perguntar porquê, eu não sei. Ficamos de alguma forma esclarecidos. Eu agradeço-lhe. Este também é um reflexo de um grande amor em relação a toda esta terra, esta região importantíssima, enfim, em termos de ecossistema. Nas imagens não há nada que inventar, está cá tudo. Esta é a herdade da Cubeira, e é esta herdade que gostamos de mostrar em pleno Parque Natural do Tejo Internacional.